pouquinho da história dessa costureira. Eu vou contar o porquê que eu deixei de ser estudante de psicologia para ser costureira e artesã. Arrumando a minha mantinha aqui, porque aqui no sul tá muito frio. Então, eu quero ficar prontinha para poder iniciar essa história. Tá bom assim. Então, vamos lá para a história. Bom, eu tenho um pouquinho de claridade da janela. Vamos ver como é que fica se eu fechar ela um pouquinho. Agora melhorou. Então, vamos lá. Bom, eu prometi e vou cumprir com o que eu prometi. Eu disse lá no Instagram para vocês que eu contaria qual o motivo que eu troquei a minha área da psicologia, ou seja, o meu curso de psicologia, para se tornar a atual costureira e artesã. Ah, Simone, mas por que tu vai contar? Por que tu resolveu contar isso? Porque tem muita gente que tá entrando no meu Instagram, que não me conhece, não procurou saber o porquê que eu sou costureira e tem interesse de saber o porquê que eu escolhi ser costureira e artesã. Então, para fazer um resumão, eu decidi fazer o seguinte. Bom, vou fazer um vídeo, vou postar no YouTube e aí lá, quem tiver interesse vai lá no vídeo e assiste o que eu tenho para contar com relação a essa decisão, que é tão difícil alguém fazer nos dias de hoje. Gente, trocar uma profissão que para muitos é um sonho, né? Ser psicóloga, para outros nem tanto, né? Então, eu vou explicar o porquê. Essa é a curiosidade que eu vou tirar de muitas mulheres que estão me seguindo no Instagram, que hoje estão aqui no meu canal do YouTube e que também passaram a me seguir no canal. Então eu decidi fazer esse vídeo para deixar ele registrado, para caso de algum dia alguém ter o interesse de saber o porquê, depois de alguns anos. Tá bom? Então vamos lá, vamos sem enrolação. Não gosto de muita enrolação, não gosto de vídeo muito comprido. Vou tentar reduzir o máximo que eu puder. O resumo do resumo do resumo, que nem na faculdade. Resumo do resumo do resumo, para ficar uma coisa com pouquinha linha. Vamos lá. Primeira parte. Começa em 1986. Nesse ano, eu fui morar por 3 meses com a minha avó paterna. Essa vozinha precisava de ajuda para cuidar do meu avô, que na época precisava de cuidados de saúde. Fiquei 3 meses com ela, naquele ano de 1986, e precisei retornar para minha casa com a minha mãe para estudar, para seguir meus estudos, porque eu só ia nas férias ficar lá na casa da minha avó. Quando foi em 1987, segundo ano em que eu vou nas férias para casa da vozinha, foi o último ano que eu fiquei lá com ela mais 3 meses. Nesses 3 meses de 86 e 3 meses de 87, foram os 6 meses mais preciosos da minha vida. Por quê? Naquela época que eu aprendi a pegar uma agulha, a colocar a linha numa agulha e pegar um pedacinho de tecido para fazer as primeiras roupinhas de boneca.
Ou seja, eu aprendi a dobrar um tecido em volta de um corpo de boneca. E através do ângulo das roupinhas da boneca, do corpinho da boneca, eu fechei aquele tecido na volta do corpinho das bonecas e costurei. Fui costurando. Por quê, gente? Porque ali foi o meu primeiro contato com esses instrumentos da vida. Por que eu chamo de instrumentos da vida? Porque uma agulha e uma linha e um tecido hoje em dia faz toda a diferença na vida de um ser humano. Só que eu tinha apenas 13, 14 anos. Então, eu não tinha noção da importância daquele aprendizado com a minha avó. Ela tentou me ensinar o crochê, mas não deu certo. Eu tentei ali com ela, botei linha, tirei, botei na agulha e tirei. Não deu certo, não deu negócio. Mas a linha e uma agulha num tecido fez toda a diferença na minha vida. Ou seja, a minha avó paterna, nesses 2 anos que eu fiquei com ela me ensinou a fazer roupinhas de boneca. Foi a coisa mais linda que eu pude aprender com ela enquanto ela era viva. Então, passou-se os anos, eu me desliguei desse contato de aprendizado até a vida adulta, até então me casar. O que acontece? A gente, depois que toma o rumo da vida, a gente perde muitas coisas que a gente aprendeu com os nossos avós, tios, mães. E aí tem coisas que vão ficando para trás. Mas aquele aprendizado não saiu da minha mente, não saiu da minha memória. Sempre permaneceu ali. E eu pensei, poxa, bem que eu podia usar esse aprendizado, esse conhecimento que eu aprendi tão pouquinho tempo, em alguma coisa nos dias de hoje. Então, o que aconteceu? De 2016, acabei mudando de endereço. Acabei mudando para Capão da Canoa, cidade do litoral do Rio Grande do Sul, para quem não conhece. E nesta casa onde eu morei, ter uma renda em casa. Porque na época eu não podia trabalhar, porque o meu filho menor ainda estava em questão de adaptação escolar. E até então eu não sabia que ele tinha autismo. Então, sem saber que ele era autista, sem ter conhecimento absolutamente de nada, eu então começo a pesquisar num computador antigo que eu tinha. E como eu sou muito curiosa, eu fui pesquisar no YouTube algo que eu pudesse fazer para ganhar dinheiro em casa. E foi aí que começa todo o processo. Mas tem interrupções no caminho. E essas interrupções eu falo mais à frente resumidamente. Voltando, 2016. Acessando o meu computador, vou mostrar ele aqui no cantinho, não sei em qual dos dois cantinhos vai aparecer. Tô eu ali sentada aprendendo a fazer florzinhas de papel, para fazer um cartaz para a igreja em que eu estava congregando na época. Eu comecei a frequentar
um ministério pentecostal, e nessa igreja havia uma necessidade de ter uma pessoa que cuidasse dessa área. Cartazes de aviso, cartazes para grupo de jovens, cartazes para a campanha da igreja. E ali eu comecei nesse contato com esse tipo de arte e criação de arte, nasceu a artesã. Então, eu já tinha uma luz lá atrás sobre costura, mas nasceu ali uma artesã. Então, essa artesã continuou produzindo os cartazes. Continuou fazendo um atrás do outro porque era necessário. Isso fez com que eu treinasse a letra, treinasse metragens, treinasse todas as técnicas para ser uma artesã, que era fundamental naquela época. Tinha algo da costura que também estava surgindo nesse caminho aí. Só que a costura ainda não estava em destaque totalmente, porque o artesanato estava surgindo. Então, o artesanato estava mais focado, a arte estava mais focada nisso aí. Então, surgiu os primeiros porta-sacolas de artesanato. Vou colocar as fotinhos aqui também para vocês verem. Os primeiros trabalhinhos como artesã, que foi um porta-sacos, sacolinhas de plástico. E eu fiz com caixinhas de leite, porque na época eu tinha muita pena de botar fora as caixinhas. Então, o que eu fiz? Eu comecei, então, a guardar essas caixinhas, ao ponto de elas ficarem uma do ladinho da outra, numa prateleira inteira da casa. E eu fiquei pensando, eu vou lavar e guardar, uma hora surge uma ideia. E foi o que eu fiz. Então, surgindo essa ideia, os porta-sacolinhas. Depois dos porta-sacolinha, surgiram a ideia de fazer lembrancinha para a igreja, para um evento da igreja que ia ter com os jovens, e eu fiz uma sacolinha da caixa de leite. E essa sacolinha, obviamente, tinha uma lembrancinha dentro, um bombom, algumas balinhas, alguma coisa. E por fora tinha um recadinho com fitinha. Esse trabalho de artesã durou até 2018. No ano de 2018 para 2019, eu já estava de mudança para outra cidade, que na época era Porto Alegre. Então, tudo aquilo que eu tinha aprendido naqueles 3 anos que eu estava em Capão da Canoa, sobre o artesanato, se apagou. Na verdade, não se apagou. É como se eu tivesse guardado numa gavetinha tudo o aprendizado e deixado ali quietinho para que algum dia eu pudesse retomar o aprendizado da costura com a avó e uma gavetinha do aprendizado do artesanato com o YouTube. A Simone Anderleia, artesã, que estava se formando ali, que deu uma parada, foi para Porto Alegre e começou a trabalhar de CLT. Numa área em que, obviamente, a pessoa se dá muito bem. Qual é essa área, Simone? Vendas. Vendas, né? Então, vendas. De cartão de crédito. Nessa empresa, fiquei ali por 1 ano e 10 meses, qual me proporcionou a oportunidade. Fiz o vestibular, fiz a prova do Enem, fui aprovada no Enem, passei no Enem, fui lá e fiz a prova para acessar a faculdade. Passei na prova da faculdade e consegui uma bolsa 50% na área da psicologia. Ah, mas por que a psicologia, Simone? Bom, a psicologia surgiu através de uma curiosidade que estava sendo despertada
na minha memória com relação ao meu filho, o mais novo. Eu tinha curiosidade de saber o porquê que ele reagia de forma diferente dos outros filhos mais velhos. Ou seja, com relação à filha mais velha e o do meio. Então estava nascendo ali algo diferente que iria me levar a buscar conhecimento e saber por que o meu filho menor era diferente. E foi através da entrada na faculdade de psicologia em que eu descobri que ele era diferente. Então, por curiosidade, eu entrei para a faculdade de psicologia. Eu queria saber, eu queria conhecer como é que era a questão de analisar uma pessoa. Eu queria saber como é que a gente olha firme nos olhos de uma pessoa. Eu queria saber o porquê. Como que se analisa uma pessoa, como que você sabe que ela está reagindo daquela forma por algum motivo, por que ela reage daquela forma diferente. Então, parecia que naquela época eu estava sendo impulsionada para essa área, que talvez poderia ser a minha área futura, através de uma curiosidade. Por ser curiosa, eu fui para essa área. Então lá permaneci por quase 2 anos e aprendi muita coisa boa que me ajudou bastante nessa área. E infelizmente ou felizmente não foi possível continuar, porque acabou que eu tive que mudar de endereço novamente e voltar para o litoral. E aí, como eu tive que voltar para o litoral, eu estudava numa faculdade que não tinha, em Capão da Canoa, não podia fazer a faculdade à distância. Acabei trancando a minha faculdade, porque no momento em que eu mudei de endereço, foi para um projeto melhor para minha vida. Ter a minha casa própria, não precisar pagar mais aluguel para o resto da minha vida. Digamos que hoje eu estaria me formando se eu estivesse lá. Hoje, nesse ano de 2026, em dezembro desse ano, eu estaria já me formando em psicologia se eu tivesse permanecido. Mas, enfim, é outra história. Nessa mudança, eu fui morar primeiramente de aluguel. Precisava construir a casa, não tinha como entrar para dentro dela ainda, eu só tinha comprado o terreno. Assim, nos sentimos muito bem nesse lugar. E foi nesse lugar que eu tive que ficar para esperar a construção da casa. Só que eu precisava fazer alguma coisa, eu não podia ficar parada. Gente do céu, 2020 despertou em mim paixão. Foi aí que eu comprei a primeira máquina de costura da marca Singer. A minha guerreirinha atual, 2020. A que me vendeu, ela me deu um kit completo, de todas as cores, agulha, diversos acessórios, pecinhas da máquina. Olha, e era o meu último mês de seguro-desemprego. Então eu tinha que apostar aquela última mensalidade do seguro-desemprego em alguma coisa que me desse renda. E aí eu tive que fazer esse seguro-desemprego, que era o último, me dar algum retorno, porque senão eu ia ficar desempregada e sem dinheiro, ia gastar todo o dinheiro e não ia ter nada que fizesse entrar alguma coisa.
Então, foi aí que veio a minha Singer maravilhosa, minha companheirinha, meu xodó, que eu tenho até hoje. Desde o dia em que eu comprei ela, eu não parei mais de estudar na área da costura. Um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. YouTube para cá, YouTube para lá, e aprendendo daqui, aprendendo dali, como botar linha, como botar agulha, como trocar isso, como botar óleo. Infinitos aprendizados. Fiz as roupinhas de soft e foi o meu ganha-pão, foi a ajuda do sustento também da casa na época. E fiz muitas reformas, muitos consertos, aprendi a fazer muita coisa. Mesmo sem saber fazer nada, eu aprendi muita coisa. Então, desse dia em diante, eu me tornei a costureira. Por que que eu digo que eu sou uma costureira e por que que eu sou uma artesã? Costureira, por quê? Eu acredito que na filosofia que diz que a pessoa que sabe costurar numa máquina e consegue fazer um molde de uma peça de roupa, e através daquele molde ela monta aquela peça e ela costura e forma uma peça de roupa. Eu vou até colocar aqui em cima para vocês verem dos ladinhos as roupinhas que eu fiz na época. Então, no momento em que eu descobri que eu sabia fazer aquilo ali, eu digo, pronto, eu sou uma costureira. Se eu sei usar o molde, eu sei fazer uma roupa, eu sei consertar uma roupa, então eu tô pronta, eu já sou uma costureira. Eu só tenho que seguir em diante esse ofício e não parar mais, porque a costura a gente aprende diariamente com técnicas novas, né, que a gente vai aprendendo, cada novidade vai surgindo, a gente vai aprendendo. Então, foi seguindo essa prof, que é a Diana Demarque, que hoje eu consigo fazer o que eu sei. O que tu se considera uma artesã? Gente, no momento em que eu descobri que eu sabia usar produtos recicláveis, ou seja, garrafa PET, caixa de leite, como artesanato, o que eu fiz? Eu fui procurar saber como que eu poderia ter uma carteirinha de artesã. E nesse momento em que eu descobri que eu poderia fazer esses produtos na frente de uma pessoa responsável lá do setor das carteirinhas, que hoje é o FGTAS, aqui na cidade de Capão da Canoa, para mim ter a carteirinha eu tinha que provar que eu sabia fazer o tal artesanato. Então foi o que eu fiz. Eu fiz, né, marquei um dia, uma data específica e fui fazer esses artesanatos que eu aprendi a fazer sozinha em casa, através do YouTube, e fui lá fazer para eles. E fiz tranquilamente. E desses 3 produtos que eu fiz para eles, ali eles viram que eu tinha a técnica de artesanato. E aí, na sequência, veio a carteirinha. Então, desse dia em diante, eu me considerei ser artesã de carteirinha e costureira por aprender um ofício técnico tão difícil para muitas, e infelizmente para muitas ainda é difícil. Dizer que não é para qualquer um, a costura é para quem tem um olho técnico de aprendizado, vai lá e faz, aprende e segue em frente. Não é para pessoas desistentes. A costura e o artesanato. Elas são para pessoas que começam, aprendem e seguem. E como eu fui uma pessoa que aprendi, parei um pouco devido à minha situação familiar e depois segui em frente, porque eu senti a necessidade de voltar a aprender algo que já estava dentro do meu coração. Então também tem que ter o amor pela arte e querer seguir em frente aquilo ali. Isso é o principal, né? Então, se hoje eu consigo costurar e divulgar o meu trabalho na costura e no artesanato, é porque eu sei o que eu tô fazendo.
Se eu não soubesse, eu não estaria nem divulgando isso. Com certeza não. Eu não iria passar vergonha. Tem pontos negativos, não vou negar. Pontos negativos mais assim com relação ao cliente, né? Vamos lá. O cliente chega, pede uma coisa que ele acha que vai dar certo, mas a costureira tá vendo que não vai dar. E aí a costureira vai lá e dá uma opinião e diz, olha, eu acho melhor ser assim, porque senão não vai dar certo. E aí o cliente diz, não, pode fazer assim que vai dar certo, sim. Aí a costureira vai lá e faz o que o cliente pede. E aí chega na hora de buscar, vê aquilo que não era o que queria, e aí vai dizer o quê? Eu avisei. Aí o cliente diz, pois é, né? Fazer o quê? Olha, desde 2020 até o dia de hoje, eu só tive um problema com relação à costura com o cliente. De 2020 a 2026, são 6 anos costurando. Eu só tive um único problema com o cliente. Por falta de comunicação e de entendimento de ambas as partes. Porque a cliente queria que ficasse de um jeito e eu entendi do outro. E naquela hora ali ela estava ocupada, né, distraída com outra situação na hora de trazer as peças. E aí acabou que ficou uma conversa assim muito vaga, muito rápida. Ela não explicou muito bem e eu não entendi muito bem, mas eu sabia que era para fazer tal coisa. Então eu fiz exatamente o que ela queria, mas não da forma que ela queria. Mas não vem ao caso. Já passou, eu já me recuperei do baque, porque foi para mim um susto. Nunca tinha acontecido aquilo ali comigo, foi a primeira vez. Como diz o ditado, sempre tem a primeira vez. Então, meu primeiro BO de costura foi esse. Serviu de lição para mim e acredito que para ela também. Ponto negativo que pode deixar a gente triste, né, naquele momento e frustrado, mas que passou. Não vai se repetir mais. Essa vacina eu já tomei. Então, desse dia em diante, eu pensei comigo. Eu só vou costurar para tal tipo de público. Também tem essa questão. A pessoa pode escolher para qual tipo de público ela quer costurar. Eu já escolhi o meu. Então, o meu público é um público mais acessível, né, mais humilde, e são 6 anos costurando para esse tipo de público. Então são 6 anos que eu nunca tive problema. Esse foi o primeiro, né, por falta de entendimento. Então eu vi que o meu público é esse. Eu não, mas por que tu não escolheu para alta costura, Simone? Gente, para alta costura tem que ter faculdade, tem que ter uma técnica mega super maravilhosa. Porque o público da classe média alta é mais exigente. Eles exigem muitos detalhes, eles querem que faça reformas de coisas assim que tu não vê no dia a dia, é uma vez que outra. E tem que ter um conhecimento excelente para poder atender esse público. Então aí vem a questão de estudar um pouco mais, né, para atender essa demanda aí. Que não seria o meu caso. Eu já não tenho esse pensamento de estudar para um público mais sofisticado, digamos assim. Prefiro ficar com o meu. Mas eu prefiro, sim, evoluir na arte. Na arte eu quero sim evoluir, quero uma técnica superior, quero uma técnica e um conhecimento além. Por que na arte, nos artesanatos? Porque o artesanato é bem específico. O artesanato, se tu buscar um conhecimento mais detalhado, num curso superior, tu já tem uma base bem melhor, tu já tem como fazer um produto bem melhor para poder vender mais. Então, aí sim, vem o investimento. Mas
nesse momento, estamos a caminho de tudo. Costura segue normal e o artesanato estamos evoluindo para novos passos. E seria essa, então, a história dessa costureira aqui. Pode me perguntar nos comentários que eu vou responder todas as suas dúvidas. Eu adoro responder as perguntas das pessoas. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntinhas de vocês. E só vou dar uma pincelada na questão financeira. Na questão financeira, eu posso dizer assim para vocês. Não é o desejável ainda. Não é o desejável, tá? É uma caminhada de 6 anos, mas ainda não é o desejável. Gostaria de ter mais, né? Gostaria que fosse o dobro, triplo, mas ainda não é, tá? Isso depende de muitas coisas, mas eu vou deixar no ar para vocês me perguntar, tá bom? E agora eu conto com os comentários de vocês. Não deixa de se inscrever no meu canal. Continue me seguindo no Instagram. Muita coisa boa, coisas lindas para vir pela frente. Vocês vão conhecer muito mais coisas, tá bom? Não sai daí.